Tá legal? Então conseguimos um corte com 4 arestas. Será que dá para fazer melhor? Já vou adiantar o spoiler para vocês que sim. Nesse grafo dá para encontrar um corte um pouco melhor do que isso. E além disso, eu vou sugerir para vocês um critério adicional para o nosso algoritmo. Se a gente observar, quando a gente estava fazendo aqui as atribuições, um momento crucial do nosso algoritmo foi quando a gente teve que escolher o C. O C é um vértice com 3 arestas. E ele acabou empatando. Tinha o A de um lado, o B do outro, e a gente atribuiu ele para o S apenas por empate. Eu sei que pode parecer prematuro, normalmente a gente tem que fazer mais testes para verificar isso, mas um chute que eu vou dar aqui é que se eu atribuir mais cedo os vértices de maior grau, eu reduzo a minha incerteza nas atribuições. Por incerteza eu estou me referindo aí ao caso do C. Olha, era um vértice que influenciava outros, tá? Porque ele tinha 3 graus, só que ele acabou sendo atribuído com um empate, porque o B já tinha sido atribuído antes, e daí pareceu que tanto aqui quanto acolá dá na mesma. E a gente vai ver que, nesse caso, pelo menos, não dá. Então, vou adotar esse critério de sempre atribuir os vértices de maior grau que eu já encontrei. Tá? Não estou dizendo que ele é melhor na maior parte das instâncias, nem nada, só uma coisa que vai dar uma variada aqui, e a gente vai ver o resultado para essa instância. Vamos começar, então. Vou começar do mesmo lugar, atribuindo o A, porque tem que começar de algum vértice, para as comparações começarem a fazer sentido. Então, eu atribuo o A aqui. O A tem grau 3, se vocês repararem. Agora eu não estou falando com relação aos vértices já atribuídos, estou falando do grau no grafo original, ele tem grau 3. O outro vértice de grau 3 que a gente tem é o C. Os outros todos têm grau 2. E quando eu encontro o A, quando eu atribuo o A aqui, todos os vizinhos dele passam a ser alcançáveis, passam a ser vértices conhecidos, ou seja, vértices para o qual eu já tenho algum critério, porque como ele já tem interferência com o A, eu já tenho algum critério de desempate para saber se eu coloco ele no S ou no S barra. Dentre esses, dentre o B, o C e o E, que são os vértices que eu alcanço a partir do A, o de maior grau é o C, e seguindo minha regra eu vou pegar o de maior grau. Então, vou olhar para o C agora, e vou ver que o C tem interferência com o A, que está em S. Então, pelo critério 1 maior do que 0, ele tem interferência com um cara que está em S e com nenhum que está em S barra, para maximizar o número de arestas no corte, eu vou colocar o C aqui em S barra. Na sequência, vamos olhar quais são os vértices alcançáveis agora. A partir do A eu alcanço o E e o B, a partir do C eu alcanço o D e o B. Todos são alcançáveis, todos eles têm grau 2. Então, pelo meu critério, agora eu posso pegar qualquer um, agora é a escolha arbitrária. Vamos pegar o B. O B tem 2 arestas, uma delas vai para o A, outra vai para o C, eles estão em lados opostos, então como 1 é igual a 1, eu vou colocar o B aqui. Tá? Lembrando vocês que esse 1 igual a 1 corresponde, vou voltar um instante aqui, à norma desses conjuntos no critério 4. Tá? O número de arestas que sai do vértice sendo avaliado e vai para o conjunto S, o número de arestas que sai do vértice sendo avaliado e vai para o conjunto S barra. No caso do vértice B, tem uma aresta que sai dele e vai para o conjunto S e uma que sai dele e vai para o conjunto S barra. Deu empate, atribuo ele para o S. Agora eu vou considerar o vértice D. O vértice D vai olhar e falar, opa, com relação ao S não tenho aresta nem com A nem com B, então está 0 ali. Com relação ao S barra, eu tenho aresta com o C, então está 1. Portanto, eu vou colocar o D desse lado aqui, porque 0 é menor do que 1. E aí a gente vai ver que a aresta dele com o C fica atravessando o corte. Por fim, eu vou olhar o E, e agora o E não tem dúvida. O E tem 2 arestas, as duas estão indo para vértices que estão atribuídos ao conjunto S. Tanto o A quanto o D, que são os extremos, estão em S. Então, como 2 é maior do que 0, nós vamos colocar o E aqui. E as 2 arestas dele vão atravessar o corte. Agora a gente conseguiu um corte que tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Um corte melhor do que o anterior. Para mostrar para vocês por onde esse corte passa,
Vamos ver aqui, ó. No S está A, B e D. Então, pegando esses carinhas aqui. E as arestas que atravessam esse corte são 1, 2, 3, 4 e 5. De fato, de todas as arestas do grafo, apenas a aresta que liga A com B não atravessa o corte. Esse é o melhor que dá para fazer, porque para colocar essa aresta no corte a gente perde outras. Não tem como melhorar em relação a isso. Então, aqui um algoritmo com um critério levemente diferente, que obteve um resultado melhor nessa instância. Novamente, não dizendo que esse segundo algoritmo é sempre melhor que o primeiro, mas só mostrando como é importante a gente pensar em critérios variados em algoritmos gulosos, porque eles vão explorar instâncias diferentes de modos distintos e vão chegar a melhores soluções, quando combinados. Para finalizar, vamos formalizar então esse algoritmo e deixar 2 quizzes aqui para vocês. Então, esse outro algoritmo guloso para o corte máximo, a ideia dele é selecionar em cada iteração o vértice alcançado de maior grau. Ele só mexe na ordem em que eu vou considerar os vértices. O critério dele de escolher para onde atribui é o mesmo critério guloso, exatamente o mesmo. Notem que a linha 4 não mudou. Aquela linha feia, mas é a mesma linha feia que eu já expliquei para vocês. O critério não mudou. O que mudou é que na linha 3, a gente vai pegar V, que pertence aos vértices alcançados, a um conjunto de vértices que eu já alcancei, ou seja, que eu já tenho uma aresta que alcança ele. Eu já atribuí um vértice que é vizinho dele. Isso que é o significado de alcançado para mim aqui. Eu já considerei, já atribuí para S ou S barra algum vértice que é vizinho desse. Dentre os vértices alcançados, eu pego aquele com maior grau. Esse é o ponto-chave para a gente. O que isso vai modificar no algoritmo? Bem, algumas mudanças sutis. Eu vou ter aqui na linha 2 uma inicialização desse conjunto alcançados com um vértice S que é referência à origem, veio do inglês source. Tá? Qualquer vértice do grafo. É só para dizer que tem que ter um. Eu tenho que começar dizendo, olha, esse é o primeiro vértice que eu vou enxergar nesse grafo e a partir dele eu vou enxergando os demais. Se o grafo for conexo, é uma suposição que eu estou fazendo aqui. Então, inicializando esse conjunto com um vértice inicial, eu vou pegar em cada iteração o vértice V alcançado com maior grau. Na primeira iteração vai ser o próprio S e depois vai seguindo de acordo com o modo como eu for explorando esse grafo. O critério guloso, como eu falei, continua sendo o mesmo, só que eu tenho que lembrar de atualizar o meu conjunto alcançados. Lembrar de sempre colocar os novos vértices que eu encontro lá. Então, tanto na linha 5 quanto na linha 6, depois que eu atribuo o vértice V ou para S ou para S barra, eu atualizo alcançados, fazendo alcançados receber os vértices que são vizinhos de V, o vértice que está sendo atribuído nesse momento. Aqui tem um leve abuso de notação, porque eu defini para vocês ΔV como sendo um conjunto de arestas. Aqui eu estou considerando ele um conjunto de vértices, tá? Correspondem aos extremos das arestas que saem de V. Aos outros extremos, os extremos que não são V. E assim, eu vou ter um algoritmo muito parecido com o primeiro, que usa o mesmo critério guloso na hora de atribuir, mas que visita os vértices numa ordem específica, que para algumas instâncias, pelo menos, pode ser mais interessante. Como eu disse, para finalizar, eu quero deixar 2 quizzes para vocês. O primeiro é o seguinte: como implementar o conjunto alcançados de modo eficiente? Sendo mais específico, que estrutura de dados usar para armazenar os vértices alcançados em ordem decrescente de grau? Porque notem que em cada iteração, ali na linha 3, eu estou pegando o vértice pertencente a alcançados, o vértice V pertencente a alcançados, com maior grau. Eu sempre quero pegar o cara com maior grau. Tem uma estrutura de dados bastante eficiente para armazenar conjuntos dinâmicos, ou seja, conjuntos que estão entrando e saindo itens, usando uma certa prioridade. É isso que eu quero que vocês pensem, que estrutura vocês usariam. E o quiz 2 é generalizar um pouquinho o problema que a gente está atacando, porque a gente falou do problema do corte máximo em que eu não tenho peso nas arestas, mas muitas vezes quando esse problema surge nas aplicações, ele tem pesos nas arestas. Trata-se de um grafo ponderado, ou seja, o corte máximo vai corresponder não ao corte que tem o maior número de arestas apenas, mas que tem o maior somatório dos pesos das arestas. A boa notícia é que modificações simples, bem pontuais nos nossos algoritmos, fazem com que eles consigam tratar esse caso. Então eu quero que vocês reflitam sobre que modificações teria que fazer nos nossos algoritmos gulosos para que eles conseguissem tratar a versão do corte máximo com pesos nas arestas.
sobre corte máximo, é isso, pessoal. Até mais.